vou entrar aqui no... Vocês desligaram aí os microfones, né? Porque eu vou colocar o Facebook aí. Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão X, bem-vindos à TV Galáctica. Estou aqui com quem? Walter Trebitz, né? Meu amigo, companheiro de jornada por anos a fio, nosso coordenador master do Grupo Cron, sempre trazendo muito esclarecimento, e hoje nós vamos falar de um ópio, o poder. Vamos ver como isso mexe com a vida da gente, com a cabeça da gente? Tudo bem, Walter? Tudo bom? Psicanalista também, viu? Além de professor de Direito e Universidade, é psicanalista. Fez psicanálise no mesmo instituto que eu, né, Walter? Fizemos juntos, né? Walter. Só aumenta a minha responsabilidade. Mas você tem muita, você é uma pessoa muito plugada em consciência, muito generosa em contribuir conosco, né? Compartilhando todas essas informações. Muito obrigado. Walter, vamos falar, o que é poder? O que é essa coisa chamada poder que tanto mexe com a cabeça das pessoas? O poder, ele é tão interessante que se você pegar, estudar o poder a partir da colonização do nosso universo local, você já tem indícios de que ele foi usado de uma forma inebriante, não digo nem como uma ferramenta, mas como algo que iludiu muito os seres que fazem parte, não fizeram só, fazem parte da nossa consciência universal. Que eu falo consciência universal, não somos nós aqui, todo o nosso sistema de planetas, de constelações do nosso universo. E o que a gente nota é que na consciência que se manifesta neste nosso universo, por que eu falo isso? Porque na linha de conhecimento existem infinitos universos. Universos que a gente chama dos universos paralelos, onde há trânsito, tudo mais. Mas isso é uma coisa bem complexa. Nós vamos ficar aqui, daqui. Se eu sair voando aí para o universo, se eu venho de lá para cá, esse aqui. Esta consciência que se manifesta dentro de um tipo de impulso de desenvolver-se a materialidade e a própria espiritualidade voltado a um vínculo que se manifesta para nós como ego, né? E dentro deste ego, que todos os seres que parece que habitam o nosso universo, alguns lidam melhor com o ego, outros ainda estão aprendendo, nós estamos na linha dos alunos disso, nós estamos aprendendo a lidar com o ego. Então, esse poder se manifesta de forma curiosa, interessante, né? As raças colonizadoras dos planetas já tinham essa questão relacionada a poder, a controle. E de certa forma, se você quiser entender isso racionalmente, olhar lá atrás, mas por que o Criador, o grande arquiteto do universo, Deus, seja como for que se expressa no seu conhecimento e no nosso, fez fazer valer esta emanação, deu-se a isso, como uma forma, pela qual você reúne um interesse único dentro de um propósito. Lá na origem o poder fala isso, porque quando foi colonizada a nossa existência, há 4 bilhões de anos atrás, eu falo a nossa existência, inclusive o sistema solar, em que a primeira raça de seres biologicamente, que eram os reptilianos, biologicamente manifestos, eles tinham, como geneticistas e raças colonizadoras, esse princípio, porque eles levam até hoje. Até hoje nós temos esse reflexo dessa manifestação de poder. Mas por que tinha isso? Isso era um defeito? Não. Era a necessidade de centralizar um propósito. E dentro desse propósito centralizava o quê? Uma força única para aquele propósito acontecer. Porque se a coisa fosse, no nível consciencial que existia na época, fosse pulverizada, ou seja, não se centralizava algo
em torno de uma única força e uma força impositiva, que é o princípio do poder que a gente vê por aqui ainda hoje, você não tinha o resultado do propósito. Obviamente, quando você fala de expansão de consciência, de luz, de outros mecanismos de conhecimento e de contato consigo, com o universo, o poder passa a não ser nem ferramenta e nem próprio a essa existência. Por isso que hoje, ele, já há alguns séculos, ele é tão questionado, porque saibam vocês, o poder não é questionado nesse século, nessa década, e sim, há já vários séculos ele vem sendo questionado de alguma forma, né, posto à prova. Só que continuou, né, numa centralização governamental e tudo mais, ideológica e tal, e que ainda hoje se manifesta de uma forma impositiva para certos fins. Mas a nossa percepção nesse estágio de expansão de consciência faz com que a gente perceba que o poder não é mais a ferramenta, agora eu falo de ferramenta sim, né? Ou o propósito pelo qual precisamos. Por quê? Porque hoje não é uma consciência que leva as demais, é cada um responsável pela sua própria consciência, né? Na época, aí falando dos reptilianos, na época de Jeová, na época dos grandes faraós do Egito, na época onde se desconstruiu o politeísmo para o monoteísmo, ou seja, crer em um único Deus, tudo isso, toda essa questão de poder, era necessária para quê? Para centralizar um foco, né, uma finalidade. Né, hoje a nossa expressão está, né, cada vez mais se expandindo mais. Né? Então hoje é o contrário, né, do que se tinha antigamente. Você precisa de processos nos quais cada criatura, cada expressão espiritual se tenha consciência de si, né? E não seguir, né, em torno de um propósito em relação a, por exemplo, a seguir, né, a mente ou a ideia, seja de uma religião, seja de quem quer que seja, né? Então, por quê? Porque falando do poder religioso, né, dentro da religião, como é que se manifesta o poder religioso? Né? Você precisa prender a mente ao entendimento, à expressão das pessoas dentro de um dogma. Senão aquela religião não prospera. Imagina se eu, dentro de uma igreja, vou permitir que se fale o que quiser, de qualquer jeito, de qualquer forma. O que eles fazem, sob o ponto de vista do propósito deles, até é coerente. Agora, basta você saber se você quer aquilo ou não. Ponto. Então, assim, se eu vou criar uma religião, criar uma forma de crença, eu preciso usar de um certo poder centralizador naquele propósito, senão não prospera. Né? Aquilo se dissolve. Né? Então, os mecanismos de poder indicam isso. Aí eu jogo poder político, poder de Estado. O que ele se resulta hoje para nós, por exemplo, no Brasil? Tripartição de poder. Poder executivo, legislativo e judiciário. Né? A formação do nosso Estado. O que nós estamos vendo aí? Corrupção. Poder judiciário com decisões, vou usar assim um termo geral, lamentáveis. Né? O executivo é o nosso governo, com todos os problemas que ele causa. E o legislativo que faz leis para não serem cumpridas, né? Porque esse poder, na verdade, ele é um poder que é um absolutismo pessoal daqueles que estão lá, né? Não é um poder administrativo, né? Eles não governam pelo amor, eles governam pelo egoísmo, né? Então, não sei se é a prova final, mas estamos numa meta final, né? De testar o nosso ego em relação a isso, a lidar com tudo isso, né? Aí se vê que no mundo econômico, aí falando de economia, a gente saindo do governo, falando de poder monetário, o poder ele só se divide entre a quantidade de um lado ou de outro, porque o pobre ele quer ser a mesma coisa que o rico é. Verdade. Então humildade não é a questão da pobreza, humildade é uma coisa interna de cada um. Nenhum pobre, a princípio, é humilde. Não tem humildade na pobreza. Porque a pobreza, aquele que se vê pobre comparando ao outro, e isso é uma mera comparação também, que a questão de pobreza e riqueza é uma mera comparação, né? Porque aquele que vive em uma casa simples, ele pode estar muito melhor do que aquele que não tem casa. Então ele é rico perante aquele que não tem casa, mas ele é pobre perante aquele que tem um casão. Então isso é uma mera comparação
Só que as pessoas aceitam isso como dogma, levam isso a sério e fazem a vida ser assim. Agora, a humildade não vem daí. E aí que a gente vê que são as ferramentas de poder. A pessoa, na verdade, ela quer ascender a um status diferente por vaidade e poder. Ela quer exercer, ela vê nisso um poder. E o poder, nesse sentido negativo, está em todas as pessoas. Toda pessoa quer ser poderosa. Tanto que existe ali num conceito geral de coisas que você diz, um senso comum diz isso. Você quer ver quem a pessoa é, dá poder na mão dela. É verdade, verdade, claro. Aí nasce a verdadeira pessoa. Aí mostra a verdadeira face do lobo também, né? A verdadeira face. Mecanismos que indicam quem a pessoa é pelo poder, dinheiro. Primeiro, a pessoa não tem dinheiro, ela é legal, ela participa, ela vai na sua casa, ela é sua amiga. A partir do momento que ela tem dinheiro, a coisa fica esquisita. É verdade, né? Estranho, né, Walter? Parece um ópio isso, né? Infelizmente. Então, isso tem uma razão existencial para nós. Só que a nossa realidade hoje não contempla mais isso. A gente explica lá do passado. Um dia que a gente falar de reptilianos, de raças adâmicas, dessa formação nossa aqui, a gente fala um pouco e aí dá para entender melhor por que eu falo de poder lá atrás no aspecto colonizador. Mas isso tinha uma finalidade, né? Não digo assim, positivo, negativo. Também dependia da consciência das criaturas da época e tudo mais. Mas se explica por aí, né? Agora, hoje, cada vez se dissolve mais a questão de poder e perde o sentido na medida do que você ascender a uma consciência maior, um entendimento maior do que você é. É verdade. Uma coisa que a gente percebe bastante, hoje assim até muitos casamentos se dissolvendo por conta de questões financeiras. Estou falando isso porque eu convivo com muita gente e sempre vem reclamar. Eu larguei do meu marido para ficar com uma pessoa porque tinha mais condições, mas eu não estou feliz. A pessoa, é o que você falou, a pessoa quer que alguém traga felicidade, né, Walter? Mas essa questão financeira pega muito, viu, nos relacionamentos, viu, Walter? Você pode falar um pouco sobre isso, sobre a ótica de psicanálise e de um excelente advogado que é também, né? A questão que envolve o mundo econômico das pessoas, econômico eu falo, né, o orçamento de casa, quem ganha, quem recebe, quem paga e tudo mais. Isso há uns anos atrás, e eu sempre falava para o meu pai tinha idade para ser meu avô, era um sábio mestre que muito me ensinou, mas ele tinha uma diferença de geração. Ele veio de uma educação vitoriana e por conseguinte a gente tinha, né? E eu dizia uma coisa para ele, já quando eu era mais adulto, já estava casado, ele estava lá nos seus 80 e poucos anos e ele tinha uma crítica na sociedade, porque a vida dele estava baseada numa época que não tinha iluminação na rua, ruas de terra, né, você conhecia todo mundo, você tirava o chapéu para cumprimentar as pessoas e de repente... só que ele era crítico com a nossa realidade, né? Aí já estou falando de 30 anos atrás, mas já era uma realidade muito moderna para ele. E eu dizia para ele, pai, você é um homem de sorte. Eu queria ter vivido a época que você viveu. Né? Você diz que andava em rua de terra, hoje está tudo asfaltado, mas você cumprimentava as pessoas. Você via uma mulher sendo agredida na rua, você ia defendê-la. Né? Você tinha valores inscritos no conceito social. Tinha uma série de coisas, né, que hoje a gente, né, quase não vê, né? Quase não vê. Por que eu falo disso? Porque a gente sofre mudanças. Mudanças que tendem a buscar uma melhora, uma justiça social, uma evolução, uma democracia, uma forma de expressão, mas a mudança, ela nunca traz as pessoas ao tempo necessário. Né? Eu, por exemplo, com a idade que eu tenho, eu ainda tenho dificuldade, apesar que eu não sou tão velho assim, tão antigo assim, né? de enxergar, né, que o meu papel na sociedade como ente familiar não é o mesmo que era de 20 anos atrás. Né? O homem provedor, o homem com aquele papel, o papel de gênero mudou. Né? Antigamente, aliás, desculpe, não é o papel de gênero mudou.
Antigamente tinha papéis, né? Os gêneros tinham papel, o homem era ali, fazia essas atividades, e a mulher aquelas, né? Isso se dissolve há pouco tempo, há 20 anos para cá se dissolve. Só que a cabeça das pessoas não dissolve. Pois é. Né? O homem continua sendo aquele que quer marcar território, né? Aquele que quer ser o provedor, aquele que quer ter o poder, tem o poder inscrito em si por necessidade, atavismo e tal, porque também é papai e tal. Tudo isso não nasceu ainda aquele homem, né, aspirando, né, uma paz imensa, aquela coisa toda e tal. Tudo isso começa o quê? E junto com isso, não bastasse as mudanças, vem inscrito uma ideologia de conflito de gênero, né? Ou seja, as pessoas não estão mais para conversar sobre as suas diferenças de gênero, né? E sim para se combater. Que triste, né? Infelizmente. Que triste. E aí você vem o ingrediente econômico, né? A sociedade abriu mercado de trabalho para a mulher. Se fazendo uso disso em prol de novas oportunidades e também de questão econômica, né? De mão de obra mais barata, um monte de coisas, que é um aspecto econômico, a crítica econômica, né? Que alonga muito a nossa conversa nisso, não é o foco. Isso traz também, né, na questão do poder, quem tem mais, quem paga, quem não paga, quem faz, quem não faz. Né? Hoje a gente percebe no ambiente, aí saindo desse campo de pesquisador, nessas áreas de metafísica e falando de advogado, de psicanalista, muito conflito. Por quê? Porque alguns homens, para conviver, se alienam. Aí vira o frouxo. A mulher que está em casa fala, eu tenho um frouxo em casa. Não é que você tem um frouxo, você enche tanta paciência dele. Né? O feminismo, ou não o feminino, o feminismo se impõe tanto que o cara fica quieto. Ele não vai brigar com você todo dia. Porque DR enche o saco, né? Toda hora isso, toda hora aquilo. Por outro lado, também tem as questões, né, que dificultam a vida feminina, né, a vida das mulheres, nesse convívio novo. Né? Algumas referências que deveriam ter, algumas faltas, algumas coisas que deveriam acontecer, que não acontecem, e acaba surpreendendo depois no meio do caminho. Né? Então, assim, eu não educo, eu não falo, eu não questiono, de repente, pá, o problema está lá. Mas aí quem resolve e quem faz, né? Tem a enganação do princípio da busca da felicidade, ninguém busca felicidade em lugar nenhum. Né? Felicidade é consequência daquilo que você faz, se você fizer bem feito. Até outro dia eu dei um exemplo na internet, fui assim, apanhei feio, mas eu dei um exemplo que se você lavar um banheiro, e você não gosta de lavar banheiro, mas se você lavar, você vai ficar feliz, você vai se sentir bem, que você está usando um banheiro limpo e vai poder oferecer esse banheiro para alguém porque ele está limpo. Sem dúvida. E é uma forma de ser feliz. Fazendo sempre o máximo melhor possível, é isso, né? Então é simples, pode ser até banal que eu estou falando, sim, mas é a consequência disso. E no relacionamento entre pessoas, né, hoje a gente tem essa questão, né, que se impõe. Enganam as mulheres dizendo que existe um empoderamento feminino. Ok, pode existir uma abertura para um maior respeito, para uma maior consideração, para uma maior atuação da mulher, mas quando você fala de empoderamento, você está trocando o ditador homem para a ditadora mulher. E você acaba, né, anulando o efeito das coisas. Né? Então, todo esse processo que envolve a palavra poder, né, ainda precisa ser melhor assimilado por nós. Até porque vira meio que um ópio. A gente vê isso também. Vou falar agora dentro das religiões. Há grandes mistificadores que, por conta de manter esse poder, mantêm as mentes retrógradas. Né? Fala um pouquinho deles, que estão dentro das religiões. A gente vê isso, não vou citar as religiões, mas a gente vê em vários quadros aí no Facebook, né, os engodos que as pessoas entram, até porque ninguém é vítima, né, Walter? A pessoa que busca ficar nessa zona de conforto sempre vai ter um algoz aí sugando ela. O poder, aí eu posso sim falar que poder é ferramenta, né? Na questão das religiões, eles usam este poder de forma a controlar o que a pessoa pensa,
Nesse sentido, no que ela pensa, naquilo que ela é induzida a acreditar, porque ela acredita, ela não experiencia, mas ela acredita. Daí eles usam, além dessa ferramenta do poder, o medo, tá? Então, enquanto a pessoa passa a ser acometida de uma insegurança pessoal, de uma insegurança de que o caminho dela não pode trilhar sozinha, sem o apoio da religião ou da igreja, ou seja, o que for, né? Então aí nasce então aquele poder, né, manipulatório, né, no qual se traz para aquela pessoa a ideia de salvação, a ideia de que aquela reunião pela qual ela participa, pela qual ela faz parte, é a salvação dela, é o caminho dela e tudo mais. Não sou aqui, né, e não desejo embates ou debates com qualquer religião. Cada um sabe o seu caminho, né? O que existe, assim, uma coisa muito clara, né? E a religião é dogmática, aí ela entra naquela ferramenta de poder na qual ela é obrigada a se manter dentro dos seus dogmas, sob pena dela se dissolver. Então é impossível alguém se vincular a uma religião e ter liberdade de pensamento. Sem dúvida. Ele vai se obrigar sim àquela forma de pensar, né? Então a religião tem esse mecanismo, né? O poder de simplesmente aniquilar ou esvaziar a pessoa daquilo que ela é para então colocar o conteúdo que ela quer lá dentro. E aí tem vários mecanismos, né? Aí são mecanismos que a gente pode discutir aqui, né? Olha o desafio, né? Um tempo todo. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora no meio ufológico. Como você vê essa questão da ufologia está virando uma religião? Que a gente vê a manifestação, a pseudo-manifestação, né, de seres que se dizem extraterrestres dentro dos centros espíritas. Qual é o seu ponto de vista disso? Porque, no meu ponto de vista particular, eu vejo a religião como uma manipulação de massas. Queria saber o seu ponto de vista. Bom, a questão da ufologia, ela pode muito bem substituir a religião nesse aspecto de manipulação, né? Se ela for mal conduzida, mal entendida, né? Então, assim, ela já tem um viés aí, que é um viés de quem segue o quê, ou acredita no quê, ou busca o quê. Então, isso tem um aspecto, assim, bastante perigoso para se tornar também uma forma, né, como se fosse a manifestação de uma religião. Existe já há um bom tempo, manifestando em vários grupos, o que a gente chama a espiritualidade egocêntrica, do ego, que o cidadão é levado a crer que o universo está à sua disposição, que ele conspira a seu favor, que tudo que você crê e projeta lá, o universo vai fazer para você, que basta que você tenha pensamento positivo e plá, e plá, e plá. Cuidado também com esse caminho. Sim, né? Essa espiritualidade vaidosa, em que coloca você como um semideusinho, coisa e tal, tem um seu perigo também. Né? Por quê? Porque a pessoa pode se enganar também. É um auto-engano também, né? Então, então o que acontece? O universo conspira a seu favor, mas você tem que estar numa vibração idêntica desse universo. É um trabalho seu. Essa vibração não vem assim do nada. Né? Existe o que vai existir, que nós já falamos numa outra oportunidade, podemos voltar a falar, é que a partir do ano que vem existirá uma vibração planetária que vai propiciar e vai facilitar a aproximação dessa realidade universal para uma expansão de consciência, uma expansão de conhecimento. Mas isso vai ser um trabalho seu, né? Não é uma coisa que ou está pronta ou você pode esperar que venha nesse narcisismo que existe em alguns grupos espiritualistas ou espiritualizados aí do New Age para cá, que acha que o universo conspira a seu favor, tudo é seu. É tudo facinho, né? É tudo facinho, que está cheio de... Você não tem que fazer trabalho nenhum interno, né? Tudo vem sem trabalho algum. Então esse viés, junto com esse conhecimento de ufologia, dentro da ufologia está acontecendo também, que estão confundindo, como fizeram com Cristo, estão confundindo com o comando Ashtar.
Comando Ashtar já estão dando nome para um cara aí que aparece para algumas pessoas, que se diz que é Astacheran. Astacheran não é um comandante. O comando Ashtar é como se fosse a energia crística que fez o nosso universo local ser habitável para a nossa consciência humana. Né? E projetaram tudo numa figura chamada Jesus Cristo, do qual se dogmatizou, se mitificou, e se tem tanto questionamento se é, se não é, se ele foi para Jerusalém, se ele é verdadeiro, se não é. Por quê? Porque Cristo é uma simbolização do primeiro ser da raça adâmica, que é a nossa raça humana. Então ele é a representação, ser de nona a 11ª dimensão. Ele existe sim como ser, como expressão, mas não da forma tão, né, materializada e desenhada que fizeram para a gente. E estão fazendo isso com o comando Ashtar, que é um comando de conscientização, proteção do universo local e não um ser. Né? E aí vem gente publicando aí, internet, grupo de WhatsApp, tudo, que falou com a Astacher, que a Astacheran apareceu. Cuidado com isso, gente. Né? Então, cuidado, porque vai ser mais uma legião que vai seguir. Vamos seguir a Astacher. Vai virar uma outra religião, já está virando uma outra religião, né? Vira outra religião. Agora, no seu ponto de vista, qual é o maior poder que um ser humano pode ter? O maior poder do ser humano é se conhecer a si mesmo. Essa é a grande ferramenta. E digo para vocês, esse poder vai fazer com que a gente converse com qualquer ser do universo. Enquanto não existir esse mecanismo, você não vai falar com ninguém, ninguém vai descer em espaçonave querendo bater papo com você, marcar reunião, esquece. Se você não se conhecer, e eu digo a vocês uma coisa, se vocês aportassem em algum planeta e encontrassem criaturas lá que não sabem quem elas são, o que vocês iam fazer? Né? E eu falo, um bando de Zé Ruela aqui, né? O que eu vim fazer aqui? O que eu vou ganhar com aquilo? Eles não sabem nem o que eles são. E é a mesma coisa que a gente sofre aqui com eles lá. Quando eles aportam aqui para se aproximar da nossa consciência e percebem, eles vão nos aguardar, porque eles exercem o princípio da não interferência, né? E então é o que a gente tem. O maior poder que a gente tem é o autoconhecimento. É saber quem somos nós na essência. Porque nós não somos apenas isso que nós estamos vivendo agora. Você tem um passado enorme. Muito secular, né? E isso você precisa resgatar. É isso aí, pessoal. O dia que a mensagem clara que é deixada aí, o dia que vocês se encontrarem, nós nos encontraremos. Então, é por aí. Autoconhecimento é libertador. Olha só o sentido da frase, libertador. Né? Porque você consegue entender as imaturidades tua e a dos outros. Então, você tem menos expectativas. Estou aqui com o Walter Treves, que vai deixar agora a mensagem dele final. Walter, deixa sua mensagem final para o nosso pessoal, que a gente já está terminando. Eu quero aproveitar a palavra libertador. Usar a questão semântica. O que é? Você analisa a essência da palavra. Dor. O que é dor no português? Lá, quando você pegar o estudo português, é o aparelho. Tudo que é aparelho, liquidificador. Tudo que movimenta é dor. Libertador. Salve-se daquilo que te controla, dos aparelhos que te controla. Aparelhar o mundo para te prender. Por isso que é libertador. Porque você está envolto ou envolta, se você for uma menina, você está em volta, né, de sistemas que te aprisionam, né, de aparelhos, de mecanismos. E aí eu uso a palavra semântica para fazer não um trocadilho, mas uma explicação, né, mais ampla. Livre-se daquilo que te prende, né? E é só por intermédio da consciência, da percepção, né, do saber, né, da busca. Então, libertador. Vamos deixar as ferramentas de lado para ter uma consciência de si. Gratidão, Walter, uma honra enorme estar contigo. Você quer deixar algum contato para o pessoal? Pode ser o meu e-mail, é Walter com W, tem um H depois do T, então é Walter com TH, Walter com TH, adv@hotmail.com. Por favor, não esqueçam do H. Sem o H não vai para mim. Tá? Walter, você está no Facebook também, né, Walter? No Facebook é meu nome direto. É só digitar lá Walter Trebitz, vai me achar.
E pode entrar na minha página, tem alguns pensamentos, algumas coisas. E estamos aí. É isso aí, pessoal. Como disse o Walter, libertador, não é? Pessoal, até o próximo Conexão X e fica plugadinho na TV Galáctica aqui com a gente, tá bom? Até a próximo programa.